Só da igreja capaz do Senhor, amém? Aleluia. Mais uma vez estamos aí com a incumbência de trazer a palavra do Senhor ao coração da igreja. Mais uma vez estamos com aquele friozinho na barriga. Mais uma vez estamos com temor e tremor por tudo que o Senhor tem para fazer nessa noite. O Senhor ministra muitas coisas em nossos corações, mas às vezes nos amedrontamos ao passar, nos amedrontamos na hora de discernir a voz do Senhor. E quando nós conseguimos discernir o que Ele fala conosco, nós conseguimos entender qual é o propósito dele para a nossa vida. E esse propósito Jesus deixou bem claro quando Ele veio aqui no seu ministério e falou: ide e fazer discípulos, pregai a minha palavra, de graça recebeis e de graça vocês têm de passar. Então, em nome de Jesus, que vocês possam receber a palavra do Senhor nessa noite, no profundo do coração de todos. Amém? Quero te pedir que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, verso 13. Glória a Deus. Aleluia. O título dessa passagem é No Caminho de Emaús. Amém? Vamos estar lendo Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e disseram. Um deles, chamado Cleofas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, esse homem que era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e esses afirmaram que ele está vivo. Alguns de nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem iria para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava das Escrituras Sagradas?
Eles se levantaram e logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Senhor Deus, meu Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu me coloco em tua presença nesta noite, Senhor, para ser canal de bênção para as pessoas que saíram da tua casa, para chegar aqui e receber uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra que vai verdadeiramente mudar a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que todas essas coisas possam vir de encontro ao coração de cada um e que faça morada mesmo em seus corações e que eles possam reconhecer através da tua palavra que o Senhor é o Deus da vida deles, que o Senhor é o direcionador da vida deles. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa vir a diminuir e que o Senhor possa vir a crescer na minha vida, que o Senhor possa vir a falar nos meus lábios esta noite. É isso que eu te peço e agradeço no nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem até que conhecida. Jesus sofreu na cruz, Jesus morreu. E depois que Jesus morreu, aconteceu vários fatores, várias coisas que nós vamos relatar aqui nessa noite. Emaús atualmente é uma cidade localizada mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade um pouco incerta de localização, porque ela não é muito conhecida. O povo de Israel, eles não têm muito vínculo com essa cidade. E por muito tempo, essa cidade ela foi destino de muitos arqueólogos, justamente por ser uma cidade desconhecida. O significado dessa cidade chama Riacho Quente. Muitas pessoas, até que moram no próprio Israel, não conseguem, talvez, se você chegar lá e perguntar sobre Emaús, eles talvez não vão saber te dizer qual a localização dessa cidade. Aparentemente é um caminho até meio misterioso, porque como ninguém conhece, não sabe o que tem esse caminho, não sabe o que tem dentro desse povoado. E nessa noite eu quero começar a falar deste povoado, mas eu quero comparar este caminho com um caminho misterioso, e eu vou comparar com um caminho do seu coração. O caminho do nosso coração é um caminho misterioso. Ele é um caminho que muitas vezes nós mesmos que somos donos dele, somos enganados por este caminho. Porque o coração do homem, ele não é muito amigo do homem. O coração do homem leva-nos a muitas vezes nos desviar do caminho do Senhor por sentimentos que brotam através dele todos os dias, que muitas vezes não conhecemos esses conhecimentos, esses sentimentos. Então eu vou comparar esse caminho de Emaús com o nosso coração, que é um caminho misterioso. Só que hoje, como a palavra diz, os discípulos do Senhor, aqueles que eram adeptos a Jesus Cristo, estavam neste caminho, e Jesus também entrou neste caminho. Então eu vou colocar este caminho como o caminho do nosso coração, mas não como os nossos dias, o nosso caminho do coração, um caminho que nos leva à perdição, mas sim um caminho que Jesus está dentro, e Jesus ama desvendar mistérios do teu coração. Jesus ama desvendar talvez coisas que deixam você aflito, mas através dele ele consegue desvendar todas essas coisas. Amém? Você está disposto hoje a deixar Jesus desvendar os mistérios do seu coração? Pergunta isso para o irmão. Você está disposto a deixar Jesus desvendar os mistérios do seu coração? Quem estiver hoje disposto a isso, eu quero vir dizer para você que Jesus hoje começa uma grande obra para desvendar os mistérios do seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar falando, a partir do momento que esses seguidores de Jesus entram no caminho de Emaús, um conversando com o outro e dizendo que Jesus havia ressuscitado e a cidade de Jerusalém estava no alvoroço, mas eles mesmos não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. Depois da morte de Jesus, e depois de ter passado 3 dias, e ele ter desaparecido do seu túmulo, começou um corre-corre na cidade, sem saber explicar o que tinha acontecido com eles, com ele, Jesus. E os
seus próprios discípulos, por incrível que pareça, ficaram perdidos no caminho, ficaram perdidos. E na própria palavra diz, essa aqui na passagem do caminho de Emaús, os discípulos começam um a questionar o outro assim: o nosso Jesus, ele morreu. O nosso Jesus, ele morreu. Eu estava pensando que ele seria um libertador para as nossas vidas. Eu estava pensando que ele seria aquele que verdadeiramente ia mudar a história de Israel, porque ele é um profeta de Deus. Ele era um profeta de Deus. Era um profeta de Deus. Vamos dar um foco nessa palavra. Os discípulos seguidores de Jesus, após ver todo aquele alvoroço, disseram que Jesus era um profeta de Deus. Este era está no passado. Isso prova que nem os seus próprios discípulos estavam acreditando que o ressuscitar de Jesus era verdadeiro. Os seus próprios discípulos deixaram gerar no seu coração uma dúvida em relação a isso que aconteceu com Jesus. Mesmo tendo vivendo, caminhado, estado com os apóstolos e com Jesus, eles deixaram essa dúvida entrar em seu coração. O messianismo de Jesus, ele estava sendo questionado naquele exato momento. Coisa que muitas vezes acontece na nossa vida. Entramos por caminhos muitas vezes tortuosos, caminho que muitas vezes nos leva à perdição. E quando nós estamos na ênfase desse caminho, quando nós estamos no ápice das coisas erradas que esse caminho nos leva, nós começamos a nos questionar se Jesus verdadeiramente é Jesus na nossa vida, é o Deus que vai salvar a nossa vida. E nós começamos a tirar todos os nossos erros e jogar nas costas dele, dizendo que ele talvez não é aquele que nós imaginávamos que era. Muitas vezes essas coisas nos tiram do foco da presença do Senhor e geram uma dúvida. Essa dúvida vem, não é de Satanás não, é da sua própria mente e do seu próprio coração, que muitas vezes te leva a caminhos tortuosos. E é aí que Satanás começa a entrar, é aí que Satanás começa a trabalhar na vida daquele que se diz servo de Deus, naquele que se diz seguidor de Jesus, naquele que se diz discípulo de Jesus. Isso é muito perigoso. Isso é uma coisa que verdadeiramente nos leva para situações que nem o nosso coração e nem a nossa mente pode imaginar. Mas dando seguimento na palavra, esses dois discípulos andando no caminho, eles encontram Jesus. O mesmo Jesus que eles caminhavam a vida toda, só que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Diga para o teu irmão, eles não reconheceram. Muitas vezes andamos com o pastor Hélio, andamos com homens de Deus, mas chega a determinados momentos que nós não passamos não a conhecer eles. Por que nós não conhecemos? Porque talvez os ensinamentos entram aqui e saem aqui. O pastor Hélio sobe aqui toda quarta domingo e fala assim: o povo de Deus, vamos vir na escola dominical para vocês aprenderem. Vamos! E sabe o que acontece na escola dominical? 10, 15 gatos pingados. Graças a Deus agora o povo tem rompido e a escola dominical está sendo uma bênção. Os jovens têm rompido, glória a Deus. Os adultos têm rompido, glória a Deus. E isso está crescendo sim. Só que são poucos em vista de todo o trabalho que Deus quer fazer na sua vida. São poucos. E dentro desses ensinamentos que talvez o pastor passa, e nós não pegamos aquilo para a nossa vida, eu posso dizer que talvez vocês não conheçam o homem de Deus que vocês estão seguindo. Eu posso talvez até te dizer que o seu sair da tua casa e vir à igreja toda semana é apenas uma rotina que está na tua vida. Porque se nós nos dispusemos a sair da nossa casa para estar presente aqui, e as coisas que são destinadas aqui, dada uma direção aqui, nós não reconhecemos essas coisas, não fazemos, inútil é a nossa saída da nossa casa. Inútil é o momento que nós levantamos a mão e falamos que queremos seguir Jesus. Porque o princípio de você seguir é você ser submisso ao seu líder, é você ser submisso às coisas que ele traz para você. Então talvez nós também estamos como esses discípulos, sem reconhecer o nosso Deus. E dando seguimento a tudo isso, Jesus nos questiona. Vamos na Bíblia, no versículo 17. Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam de um jeito meio triste, eles meio bronco mesmo, meio nervosos. Eles estavam conversando sobre o assunto certo. Chega um homem meio que inconveniente, pergunta para eles: o que vocês estão conversando aí? Aí eles vêm assim: só você que não sabe de tudo que está acontecendo em Jerusalém? Você é o único
governador de Jerusalém. Todo mundo sabe por quê. Não é possível. E eles começam a relatar: será o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta de Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, dos nossos líderes, entregaram ele para ser condenado à morte e crucificado. A nossa esperança era que ele fosse ele que iria libertar o povo de Israel. A esperança deles acabaram. A partir de Jesus foi pregado naquele madeiro, a esperança deles entraram pelas cucuias, como diz aí no ditado popular. Amém? Glória a Deus. E dando seguimento à palavra, Jesus começou a questionar eles, dizendo assim: como que vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Os seus ensinamentos foram o quê? Que lá o profeta Isaías profetizou que ia vir o Messias, que ele ia salvar, que ele ia curar, que ele ia ser um salvador para toda a humanidade. E vocês estão demorando muito a crer nos que os profetas traziam para a tua vida. Nas profecias que eles disseram lá atrás, nós estamos demorando muito a crer, muitas vezes nas coisas dos profetas, nas profecias que o Senhor dá na sua vida. Deus fala: eu vou trazer o teu marido para cá. Aí você começa a deixar questionamento entrar dentro do seu coração, você não consegue crer que Jesus vai trazer, e isso é um empecilho para as coisas não acontecer. A presbítera Kética foi curada, sabe por quê? Porque a partir do momento que a doutora falou, primeiramente a crença dela estava em Jesus, mas depois que a doutora falou assim: eu não creio que você está curada, ela tomou aquela palavra para ela, e tomou ela como uma palavra de vida. E as coisas aconteceram na vida dela. A cura chegou até a casa dela. Só os profetas estão ali. Os profetas estão lá. E as suas profecias estão correndo gerações. E vão atingir a tua vida também. Quando Deus profetizou lá, Pai de nações. Quando Deus profetizou lá, olha as estrelas do céu, a areia do mar. Essa profecia também é para você. A sua descendência vai servir ao Senhor e será maior que todas essas coisas. Quem tem essa promessa, levante sua mão e dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele quer abençoar a tua vida. Glória a Deus. Essa passagem me deixou um pouco encafifado, por eles serem discípulos e não reconhecer o seu mestre, não reconhecer a Jesus. Eu comecei a perguntar a Deus: como que eles, mesmo sendo o seu servo, caminhando contigo, eles não reconheceram o teu filho? Nessa passagem aqui de Lucas, falam que alguma coisa não deixou eles perceber. Só que em Marcos, capítulo 16, verso 12 e 13, vamos abrir? Também fala sobre essa passagem. E fala uma coisinha que é um pouquinho diferente, que vai nos ajudar a entender essa situação de não conseguir enxergar Jesus. Amém? Marcos capítulo 16, verso 12 e 13. Só que aí já não está mais dizendo como o caminho de Emaús, mas sim, Jesus aparece a 2 discípulos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apresentou-se com outra aparência, e 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Há 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram a contar isso aos outros discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram. Aqui nessa passagem já fala que Jesus apareceu com outra aparência. Gente, eles caminharam com Jesus, eles estiveram com Jesus em todo momento. Só que esse Jesus que eles viram e que viveram ao lado dele é o Jesus lá de Isaías 53, que diz que ele não teria formosura nenhuma, que sobre ele iria todas as nossas iniquidades, que ele não teria nada que nos atraísse até ele. Era esse Jesus. Só que o Jesus que apareceu para eles é um Jesus glorificado, é um Jesus que já estava além da morte, que já tinha vencido a morte, que já estava com o seu corpo totalmente glorificado. Sabe o que aconteceu? Eles estavam ainda vendo Jesus naquela cruz, e quando apareceu Jesus glorificado para eles não conseguiram enxergar Jesus glorificado. Muitas vezes estão olhando para Jesus, estamos crucificando ele na cruz, e nós só estamos conseguindo ver ele lá, nós não estamos conseguindo
ver o nosso mestre glorificado com um corpo totalmente corruptível, com um corpo cheio de glória do nosso Deus. Nós não estamos conseguindo enxergar. O nosso Jesus já não está mais pregado no madeiro. O nosso Jesus não está mais lá daquele jeito. Sobre ele já foi todas as nossas iniquidades. Sobre ele já foi. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, um novo Jesus subiu aos céus. E subiu com uma veste nova. E subiu de uma forma totalmente diferente, que nós não conseguimos imaginar o jeito que o nosso Deus subiu. Caminhar com Jesus não quer dizer que nós vamos reconhecer Ele em todos os momentos. Caminhar com Jesus não quer dizer que nós vamos estar ouvindo o que Ele está falando. Judas caminha com Jesus e mesmo assim caiu uma coisa tão banal aparentemente. Caminhava com Jesus, dizia-se discípulo de Jesus, mas o que reinava no seu coração não era Jesus. O que estava em cima da vida de Judas não era Jesus. E meu amado, minha querida e meu querido, eu quero te perguntar nessa noite: o que está reinando no seu coração? O que está reinando na sua vida? Você está se dizendo discípulo de Jesus, mas você está caminhando com Jesus. Você está entregando o seu coração a uma oferta para Jesus? Você está deixando Jesus fazer morada no seu íntimo? Você está deixando isso? Ou você está privando Jesus na sua cozinha? Ou você está privando Jesus só na tua sala? Ou você está deixando Jesus tomar conta de todas as áreas da tua vida? Estamos pecando muito nessa área. Precisamos deixar Jesus tomar conta de todas as áreas, de todas as coisas da nossa vida. Amém? Jesus estava diferente, pois estava ressuscitado. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 35. Amém? O relógio ainda não se converteu, não. Ele vai se converter em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. O que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já foi formado de planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer, e dá a cada semente um corpo próprio. Aqui está sendo questionado como é que os mortos podem ser ressuscitados. Quando você semeia na terra, ela brota. Jesus veio aqui como um semeador para semear na tua terra. E quando ele semeou na tua terra, o desejo dele não era que apenas essa semente caísse nessa terra, não, mas sim que ela viesse a se germinar e que ela viesse a crescer. Só que Jesus apenas jogou, ele não esperou essa semente crescer, porque ele foi antes. Sabe por quê? Porque mesmo Pedro, vou dar um exemplo aqui, mesmo Pedro tendo negado Jesus, mesmo Pedro tendo cortado a orelha do soldado, Jesus chega para Pedro e pergunta assim: Pedro, você me amas? Pedro diz: eu te amo, Jesus. Você tem certeza que você me ama, Pedro? Pergunta de novo Jesus. Ele diz: claro que eu te amo, Jesus. E novamente Jesus interroga Pedro falando: você me ama, Pedro? Aí ele: Jesus, eu não estou te entendendo. O Senhor sabe que eu te amo, eu não sei por que você está fazendo essa pergunta. Você me ama mesmo? Então vem cá, vai e apacenta as minhas ovelhas, porque o ministério que eu vim aqui começar, ele não é meu. Esse ministério eu só vim começar ele, porque o ministério de Jesus, ele está se estendendo na sua vida. O ministério ele veio para dar para você, porque as bênçãos do Pai não é para ele, é para você. As bênçãos do Pai querem alcançar a tua vida. Se
você dá lugar para Ele continuar fazendo esse trabalho na sua vida, para Ele continuar seguindo esse ministério que Ele começou lá através da vida de Pedro. E mesmo depois disso aí, Ele foi o pioneiro dos maiores eventos do Espírito Santo na Bíblia, que foi a descida do Pentecostes. O nosso Deus está esperando coisas muito maiores na nossa vida. O nosso Deus está esperando coisas muito maiores que vêm de nós. O nosso Deus, Ele está dando o seu próprio Filho para andar do nosso lado, e nós estamos questionando Ele mesmo, falando se Ele não sabe o que aconteceu, quando o contrário é para nós reconhecermos e ter comunhão com o nosso Rei. E nós não estamos sendo isso. Começa um diálogo entre eles, porque demoram a reconhecer a crucificação acabou com a fé daqueles discípulos. Você hoje consegue ter fé em Jesus? Quem consegue ter fé em Jesus, levanta a mão aí. Amém? Você consegue reconhecer quando Jesus está falando com você? Quem reconhece, levanta a sua mão assim. Reconhece quando Jesus está falando com você? Então por que você erra tanto? Então por que todo dia você nega Jesus com as suas atitudes? Estou falando isso para mim também. Porque antes de eu fazer essa palavra aqui, primeiramente estou por em mim. Porque todo dia estamos deixando Jesus para trás, entrando no caminho onde Jesus também está presente, e não estamos reconhecendo a Ele. Por quê? Meu Deus. O Espírito Santo, Ele está olhando para nós com um olhar de compaixão e de misericórdia. Só que Ele quer ver o coração quebrantado. E mesmo nós, talvez, enxergando o Espírito Santo, nós não estamos conseguindo definir quem é realmente o Espírito de Deus. Tem muitos espíritos que tentam apagar o brilho do Espírito Santo na tua vida. Existe um demônio chamado Caboclo Lírio, que a manifestação dele é cantarolar. E quando ele começa a cantarolar, ele começa a falar muito parecido com as línguas estranhas que nós falamos aqui na igreja. Ele é um demônio que tenta cumprir o agir do Espírito Santo na tua vida. E tem muitas pessoas que se questionam: eu conheço aquele irmão, ele está todo errado, está falando em língua lá na igreja. Será que é o Espírito Santo de Deus mesmo? Ou é um demônio falando na boca dele? As coisas de Deus, elas são muito sérias, e elas têm um enredo que sempre te leva a coisas boas. A partir do momento que você conseguir reconhecer o teu mestre no caminho, aí as coisas começam a andar do jeito que tem que andar. Amém? E logo depois desse diálogo, os discípulos continuam andando com Jesus. E quando eles chegam na frente do povoado de Emaús, Jesus fingiu que ia para outro lugar, continuou andando assim, ó, só assim, né? Aí os discípulos falaram assim: não, vem cá, fica com a gente aqui, já está anoitecendo. Eles insistiram tanto que Jesus ficou. E quando chegou na casa onde eles estavam a se hospedar, a primeira coisa que Jesus fez foi pegar o pão, pedir para ele se assentar e partir o pão. A partir daquele ato de Jesus, eles conseguiram reconhecer que era o mestre dele que estavam ali. Através desse ato de Jesus, eles conseguiram reconhecer que era mesmo o mestre deles que estavam andando com eles. Sabe qual é o ensinamento que eu quero tirar dentro disso daqui nessa noite? É através da comunhão que nós conseguimos fazer as escamas dos nossos olhos cair. Tem muita pessoa vindo para dentro da igreja sem comunhão com o teu irmão que está ao lado. Mas ei, eu vou te falar uma coisa: sem comunhão com o teu irmão, você não vai conseguir reconhecer Jesus, não. Sabe por quê? Porque o mandamento que Jesus deixou aqui: ama o teu irmão como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, que as coisas irão bem na tua vida. Comece a ter comunhão com o teu irmão. Que em todos os momentos, através da comunhão, que Jesus quer te mostrar que Ele é Deus na sua vida. É através da comunhão que Ele simbolizou a Santa Ceia. Eu entendo ali, não foi que apenas Ele estava querendo mostrar isso, não. Eu entendo que ali Ele quis mostrar para eles o quê? Ei, aqui vocês, ó, se vocês não tiverem comunhão com os outros lá, vocês não vão conseguir me enxergar. Porque é através dessa comunhão aqui que vocês estão conseguindo reconhecer que eu sou Deus para vocês.
vocês. Vamos começar a ter comunhão com os nossos irmãos. Vamos começar a ter comunhão com os homens de Deus que andam do nosso lado. Vamos começar a deixar cair por terra essas barreiras que faz hoje a igreja do Senhor bater com a cara na parede, porque não consegue ter comunhão com o teu irmão. Hoje em dia nós somos o único povo que guerreia entre nós mesmos. Nós somos o único povo que levanta falso de nós mesmos. Nós somos a única instituição que prega um Deus que briga entre si. É uma igreja querendo arrancar a igreja da outra, a placa da outra. É uma igreja querendo arrancar a membro da outra. É um membro falando mal do outro. É um membro daqui falando mal do outro que está ali, e de lá falando mal de cá. Sabe para onde nós vamos? Sabe para onde? Sabe para onde? Nós vamos, não é para o inferno, tá? Mas é entrar no caminho de Emaús e deixar Jesus passar. É isso que nós estamos fazendo. Nós não deixamos Jesus fazer morada na nossa vida. Levanta sua mão se quem quer ver Jesus fazendo morada na tua vida, e começa a pedir para Ele: Espírito Santo, faça morada no meu coração, que através dessa morada eu começarei a ter comunhão com o meu irmão, que através dessa morada eu vou conseguir te enxergar, através dessa morada eu vou conseguir ver Jesus agindo na minha vida. Deus quer agir na tua vida. Diga pro teu irmão: Deus quer agir na tua vida. Jesus quer se mostrar para você. Você vai deixar? Pergunta para Ele: você vai deixar? Quando Jesus morreu, aqueles discípulos começaram a ficar com muita ansiedade e geraram uma incredulidade no seu coração através disso. É impossível chegarmos à presença do Senhor com incredulidade no coração. É difícil ver o nosso Deus atuando na nossa vida com incredulidade no seu coração. Nós oramos, levantamos a nossa mão: Senhor, eu quero ver cegos enxergar. Mas você crê para ver cegos enxergar? Você está tendo atitudes para você ver cegos enxergar? Não! Se não está tendo atitudes, não vai conseguir enxergar, ver o cego enxergar. E muitas vezes o próprio cego é você, que não consegue ver ele. Hoje a nossa nação tem que mudar. Senhor, antes de eu ver o cego enxergar, primeiro tira essa cegueira que está dentro dos meus olhos, porque eu quero te ver. Sabe por quê? Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, eu posso sentir o teu calor, Senhor. Senhor, vem me envolver, Deus. Me constranger com o teu amor. É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Um caminho também, um pouco diferente desse daqui, Jesus teve um encontro com o apóstolo Paulo, que simplesmente mudou a vida dele. E que, consequentemente, mesmo esses homens aqui sendo incrédulos, no final eles também tiveram um final feliz, porque Jesus mostrou para eles ali que eram. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles propagaram isso. E muitos discípulos não acreditaram, mas muitos acreditaram também. Então eles conseguiram ter êxito dentro daquela guerra que eles estavam. Então, em nome de Jesus, você possa se colocar de pé nessa noite. As nossas mãos nessa noite e dar as mãos para o nosso Jesus, que está caminhando conosco nesse caminho. Vamos, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, e fecha os teus olhos nessa noite, e estica a tua mão, como se você estivesse estendendo a mão para Jesus. E vamos fazer uma ato profético aqui nessa noite. Faça assim comigo, como sinal que você está pegando a mão de Jesus. No meu Deus, amém? Com a mão. 1, 2, 3. Pegue na mão de Jesus. Pegue na mão de Jesus. Pegue na mão dele. Agora fala com ele: Senhor, me conduza a caminhos verdejantes. Me conduza, Senhor, porque eu quero ver o teu agir no meu coração. Eu posso sentir a tua presença.
como teu amor. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Coloca a mão no teu coração. Me deixa dizer o teu amor.
desejar muito caminhar contigo. Se o nosso Deus ainda não deu um ponto final, não é o fim da tua vida. Se o nosso Deus ainda não falou pare, não é momento de parar. Se o nosso Deus não falou foi retroceda, não é momento de retroceder. É momento de escutar o que o nosso Deus está falando para você. Hoje o nosso lema tem que ser: ide para frente, anda, prossiga, volta e faça o querer do Senhor. Veja o querer dele na sua vida. E eu quero agora falar com aqueles que se sentem cansados e sobrecarregados hoje. Quero falar com aqueles que por circunstâncias não conseguem mais caminhar. Eu quero falar com aqueles que por adversidades não conseguem mais enxergar Jesus. Eu quero chamar você a ter novamente um encontro com Ele. Eu quero chamar você a vir aqui na frente e tirar todas essas distâncias que estão nos seus olhos. Eu quero chamar você a dizer sim a essa nova vida e começar a caminhar de mãos dadas com o Senhor, no teu jardim, tendo intimidade com Ele, conseguindo sentir aquilo que Ele sente, conseguindo andar no caminho que Ele propôs para você andar, conseguindo sonhar os sonhos que Deus sonhou para você. Em nome de Jesus, quem quer aceitar Ele como Senhor e Salvador, estenda sua mão para os céus nessa noite. É momento de renovo. Quem quer aceitar Jesus, erga sua mão para o céu, mais alto assim que eu quero te ver. Glória a Deus. Em nome de Jesus, mais alguém? Estenda sua mão assim. Quem quer aceitar Jesus, quem quer começar a caminhar com Ele, estenda sua mão para o céu. Você quer aceitar Jesus? Não, Jesus. Quem quer aceitar Jesus, agora eu quero chamar você para sair do teu lugar e para vir aqui na frente, em nome de Jesus. Se você estiver com vergonha, chama algum amigo, alguma pessoa e vem aqui na frente, porque o pastor vai orar pela tua vida. Talvez essa seja a tua última oportunidade. Talvez essa seja a última chance que o Senhor vai te dar. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou ficar me alongando, não vou ficar falando muito, porque eu creio que Deus queria falar e falou. Eu creio que Deus tinha para passar e passou. E eu creio que a semente que tinha que ser jogada, ela foi jogada. Agora vai depender de cada um de nós aqui. Eu não estou falando apenas para as pessoas que não são cristãs, que querem se converter, não. Estou falando para nós, discípulos do Senhor, de Jesus. Nós, discípulos, temos que deixar essa semente semear todos os dias, para que nós possamos conseguir enxergar o que Ele quer que nós vemos na presença do Senhor. Amém? Quero chamar o pastor Léo, agradecer a oportunidade em nome de Jesus.